Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro encontro da semana do melhor ano da sua vida financeira. Espero que todos estejam empolgados e empolgadas como nós que estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, estamos para transformar o ano de 2024 no melhor ano da sua vida financeira. Obviamente, não tão bom quanto 2025, 2026, 2027, ou seja, que esse seja o primeiro ano de transformação da sua vida financeira. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Cadonhoto, eu sou sócio do Grupo Primo, sou analista de investimentos e estou aqui hoje na Finclass para te ensinar ao longo de 3 dias como você vai sair de uma carteira de investimentos toda bagunçada, sem a menor perspectiva, sem estrutura, até você montar uma carteira de investimentos profissional, que vai te trazer resultados com eficiência. Mas, poxa, Gui, eu nem invisto ainda, eu nem sei o que é a melhor coisa, o que eu preciso aprender antes de começar a investir, ou eu não estou organizado ou organizada financeiramente. O que será que eu posso fazer? Será que essa semana vai me ajudar? Com certeza, tá? Porque eu quero te dar um recadinho. Se você ainda mantém ali as suas contas, né, as suas finanças de modo desorganizado, a gente já tem um presente para você. É gratuito, Igão? Gratuito. Gratuito, ó. Então é gratuito, a gente não precisa pagar nada, Igão. Libera o microfone do Igão para ele falar. Tá liberado? Vai ter planner para 2024, você poder organizar todas as suas finanças, um passo a passo e os materiais da aula de hoje, hein? Então olha só. Então o que a gente vai te dar de presente de material amanhã? A pessoa pode imprimir e você vai poder montar um caderno de organização financeira, tá certo? O pessoal conseguiu escutar o Igor? Só para eu saber aí, conseguiu? Legal. Então o que a gente acabou de comentar aqui? O Igor acabou de comentar que para só quem estiver inscrito no grupo do WhatsApp, tá? Vai receber um planner para se organizar financeiramente, porque esse é um passo essencial na busca da sua independência financeira. Quem não se organiza financeiramente hoje está postergando cada vez mais o seu processo de independência financeira. Ponto. Poxa, Gui, como que eu resolvo isso? Cada um tem uma situação financeira diferente. Então, alguns estão endividados, outros estão com as suas finanças em dia, mas não têm patrimônio para investir. Outros têm patrimônio investido, mas estão gastando mais do que recebem. Então, cada um tem uma situação financeira diferente. E a gente montou um planner que vai ajudar todo mundo, desde a pessoa que está endividada, só que ele consegue, né, de certo modo, se organizar para sair dessa situação, até a pessoa que não tem patrimônio e ela recebe significativamente bem, mas ela precisa começar a poupar e investir. Então a gente tem um presente para vocês, um planner. Para você se inscrever no grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo, perfeito, Igor? Perfeito, então está aqui na descrição do vídeo, tá? Então para você se inscrever, para receber esse planner e para receber esse material, PDF do material que a gente vai compartilhar aqui, que está sensacional, você precisa se inscrever no grupo de WhatsApp. Estou vendo aqui muitas mensagens, eu quero saber de onde que vocês estão falando, porque o Roberto já mandou mensagem, o Pepe já mandou mensagem, o Carlos, Nando, todo mundo dando boa noite. Me digam de onde vocês estão nos assistindo, principalmente se você é de fora do país, porque a gente gosta muito quando estão nos prestigiando de outros países. Mas nos diga aí de onde você está nos assistindo, de qualquer canto do Brasil, tá? Bom, enquanto vocês vão mandando mensagem, que tem um delayzinho até essa informação chegar para você e vocês começarem a postar aqui, eu vou pedir uma coisa. Primeiro, quantas pessoas temos ao vivo agora, Igor? A gente está com 1.000 pessoas ao vivo até o momento. 1.000 pessoas ao vivo. Me diga quantos likes temos, Igor? A gente tem 333. 333 likes. Likes não são tributados até onde eu sei, Igor. Ou seja, você não paga imposto sobre likes, é gratuito. Então, deixa o like aí, porque a gente vai compartilhar muito conhecimento hoje que vai te ajudar aí a chegar na sua independência financeira. Perfeito? Bom, então, ó, pessoal assistindo a gente de Divinópolis, Paraty, Blumenau, Santa Catarina, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, Jundiaí, cara, muito... São Paulo capital, tem um só de São Paulo, hein? Brasília, Guarulhos, todo mundo do Brasil inteiro, show de bola. Pessoal, seguinte, eu fiquei pensando muito em qual conteúdo eu iria trazer hoje para vocês, tá? Fiquei pensando, poxa, na minha especialidade, eu trabalhei por 10 anos quase fazendo gestão de fundos de investimento. Então fazia gestão de fundos de investimento de renda fixa, de crédito privado, multimercado, né? E aí estou trabalhando com recomendações de investimento para pessoa física há mais de 4 anos. E aí tem uma grande diferença, né, entre você trabalhar com gestão de investimentos profissional e trabalhar para pessoa física. Porque uma parte importante da gente trabalhar com pessoa física
não é só dar as principais recomendações de investimento, é fazer com que você entenda onde o seu dinheiro está e como ele está trabalhando por você. Porque se você compra uma ação, um fundo imobiliário, um investimento de renda fixa, e você observa ele se valorizar ou se desvalorizar, você vai ficar assustado ou assustada. Pô, por que ele está se desvalorizando? É melhor eu vender. Só que se você entende o que está por trás do valor de uma ação, o que está por trás de um valor de fundo imobiliário, o que está por trás de um investimento de renda fixa, e você tem um acompanhamento de um analista profissional, de um especialista, né, profissional, você vai ficar um pouco mais tranquila com relação a isso. Você vai entender que, inclusive, essa desvalorização pode ser um bom momento para você comprar, adquirir ainda mais desse tipo de ativo, desse investimento, tá? Então eu fiquei pensando, o que eu posso compartilhar no nosso primeiro encontro, né? Além de compartilhar esse planner financeiro, o que eu quero passar de conhecimento? Então olha só, eu tomei uma decisão. Nesse primeiro encontro, eu não vou abordar nada matemático. Eu não vou te mostrar nenhuma conta aqui. Eu não vou te mostrar como que a nossa taxa básica de juros subindo ou caindo, ela fica melhor ou pior para investir. Eu não vou te mostrar onde está a inflação, se está subindo ou caindo e como isso impacta os seus investimentos. O que eu quero passar para você hoje? São basicamente, né? Então, não quero passar nada matemático e técnico para você. A gente vai abordar isso em outros dias. O que eu quero passar para você hoje? O que é muito importante na sua jornada como investidor ou como investidora e que tem mais a ver com o seu comportamental. Lá atrás, quando eu comecei no mercado financeiro, eu li um livro que ele dizia o seguinte, e depois vários outros livros que eu li diziam basicamente a mesma coisa, os maiores investidores do mundo também trazem essa percepção para a gente. O principal fator de sucesso no mundo dos investimentos, hoje para uma pessoa, está mais ligado à sua capacidade emocional e comportamental do que a sua capacidade técnica, inteligência ou habilidade com números, matemática. Então, 80% capacidade emocional, comportamental é o responsável por trazer sucesso nos seus investimentos e 20% habilidade técnica e matemática, tá? E hoje eu vou trazer aqui, ó, o que para mim é extremamente relevante você entender nesses 80% quando o assunto é habilidade comportamental. Perfeito? Então hoje a nossa primeira aula tem relação, e o próprio nome é o mais importante para o investidor. E você vai ver que não tem nada falando sobre a sua habilidade técnica, matemática, computacional, de programação e tudo mais. Tudo tem a ver com o seu comportamental, tá certo? Então é o seguinte, para começar, para ressaltar aqui o primeiro ponto para vocês, de 5 pontos, que na minha visão são o mais importantes para você que investe seu dinheiro, eu queria te mostrar um vídeo. Só que um vídeo que provavelmente vai deixar você um pouco triste. Assim como me deixa também, tá? Assim como deixa algumas pessoas aqui, talvez você nem ligue muito, mas para a maioria das pessoas esse vídeo vai trazer um pouco de um sentimento triste, né? E eu gosto de ressaltar, antes de começar, eu sempre faço analogias aqui, tá? E por que eu faço analogias? Se o conteúdo é difícil de entender, uma analogia vai simplificar o seu entendimento. Se um conteúdo é de fácil entendimento, por que você faz analogia, Gui? Você vai se perguntar. Eu faço analogia porque quando um conteúdo é de muito fácil entendimento, e eu passo aqui para você, no dia seguinte você já esqueceu. Se eu passo um conteúdo simples, de fácil entendimento, com uma boa analogia, pode perguntar daqui um dia, daqui uma semana, daqui 2 semanas, um mês, um ano, você sempre vai se lembrar, tá? Então, para começar com o primeiro tópico sobre o que é mais importante para o investidor, eu quero que você assista esse vídeo aqui, porque o nosso primeiro ponto do que é mais importante vai ser com base nele, vai ser uma analogia feita com base nele. Biel, solta o vídeo aí, por favor.
Você provavelmente está pensando, caraca, Gui, o que tem a ver o último jogo do Brasil na Copa do Mundo com o que é importante para eu investir? E para explicar um pouco mais sobre isso, eu vou para a nossa lousa. E o pessoal quer pegar essa transição. Dá uma olhadinha nessa transição. Vou levantar aqui, hein, pessoal? Vou para a lousa. Presta atenção, que todo mundo tem que pegar essa troca aqui, certo? Estou indo para cá. Então, o pessoal fez eu ficar aqui justamente para pegar essa troca aqui. Ficou bom? Gostaram? Ficou muito legal, né? Show de bola. Agora você deve estar se perguntando, Gui, o que investimentos tem a ver com... O que futebol, o Brasil eliminado da Copa, tem a ver com investimentos? Para quem não lembra, nesse último jogo, nesse trecho que eu acabei de compartilhar, o que aconteceu? O Brasil estava em uma fase que a gente chama de eliminatória. O que é a fase eliminatória? Quem ganha passa de fase, quem perde está eliminado da Copa do Mundo, só pode ganhar o título daqui a 4 anos e olhe lá, tem que se classificar e tudo mais. O Brasil fez o primeiro gol já na prorrogação, né? Olha lá, o pessoal já está mandando, era só 4 minutos. O Brasil, ele fez o primeiro gol na prorrogação contra a Croácia. Então, levou lá o jogo para 1-0. O Brasil estava passando de fase, que era o seu objetivo. O que aconteceu? Em um determinado momento, os jogadores do Brasil foram para o ataque, mesmo com o resultado que garantia o seu objetivo. Qual que era o seu objetivo? Passar de fase na Copa do Mundo, em uma fase eliminatória. Quem perdeu está fora. O que aconteceu? O Brasil foi para o ataque. Quem vai para o ataque a todo momento abre espaço para quê? Para perder, ou seja, no futebol, para tomar um gol. Isso de fato aconteceu, a gente tomou o gol e o que aconteceu? Nós fomos eliminados da Copa do Mundo. Quando a gente olha para futebol, fica fácil de entender o quê? Existem momentos certos que você tem que atacar, existem momentos em que você tem que ficar na defesa. Quando o assunto é investimentos, a maioria das pessoas não entende isso, mas funciona da mesma maneira. Se eu perguntar aqui para todo mundo, o que o Brasil, o que os jogadores tinham que ter feito depois de ter feito 1-0? Todo mundo, unanimidade, vai dizer, o Brasil tinha que ter ficado na defesa, cara. Alguém acabou de comentar aqui, eram só mais 4 minutos. De fato, eram só 4 minutos que o Brasil tinha passado. Quem sabe o destino daquela Copa? No momento da gente ficar na defesa, nós fomos para o ataque. No mundo dos investimentos, funciona da mesma maneira. Existem 3 momentos que, independentemente do quão bom ou quão ruim você seja no mundo dos investimentos, você vai passar por cada um deles. Primeiro momento. Existem momentos no mercado financeiro que vão ser propícios para você ganhar e ganhar muito dinheiro. Que é o que a gente chama aqui quando você tem que ir para o ataque. Você tem que comprar, você tem que ter exposição em ativos de risco e esses ativos vão apresentar uma performance positiva, vão se valorizar. Gui, quando você está querendo dizer ativos de risco, o que você está querendo dizer? Eu digo ações, fundos imobiliários, né, ações internacionais e tudo mais. Você pode estar pensando o seguinte, poxa Gui, mas eu nem entendo muito bem ainda, né, o que são investimentos, será que faz sentido para mim isso? Calma, que vai fazer, tá? Então, existem momentos em que esses ativos de risco vão ter um desempenho propício e eles vão se valorizar de maneira significativa, tá certo? 2. Segundo momento, existem momentos em que vão ser propícios para você ter uma estratégia equilibrada. Ou seja, você não perder dinheiro já vai ser uma, digamos, grande vitória. O que isso significa, Gui? Significa que na economia brasileira, na economia global, na política brasileira, na política global, na política mundial, podem estar acontecendo tantas coisas negativas para a nossa atividade, para os nossos mercados, que seja difícil de ganhar dinheiro. Então a chance de você ganhar muito dinheiro e a chance de você perder muito dinheiro, elas são basicamente as mesmas. Nesse cenário, é arriscado você tomar uma posição de muito para frente, muito ataque. E também não é legal você se proteger completamente. Então existem momentos que o ideal, e que já é uma boa posição na sua carteira de investimentos, vai ser você não perder dinheiro, tá? E terceiro, importantíssimo, existem momentos em que vai ser uma grande vitória para você
se você perder pouco dinheiro com seus investimentos. E aqui eu duvido que a maioria das pessoas estejam, né, acreditem nisso. Só lembrando, Igão, ó, lembra de passar aqui para mim para ficar o slide aqui certinho também. E existem momentos em que uma grande vitória vai ser você perder pouco dinheiro. Tem muita gente pensando o seguinte, poxa Gui, não é possível, né? Você está me dizendo que se eu monto uma boa carteira de investimentos, você está falando que ela vai ser elaborada por verdadeiros profissionais. E mesmo assim, existem momentos em que eu vou perder dinheiro, mesmo que eu delegue a escolha dos investimentos, a proporção de cada um dos investimentos para verdadeiros profissionais. Existem momentos em que os meus investimentos vão se desvalorizar, ou seja, minha carteira de investimentos vai apresentar rentabilidade negativa? Sim, existe. E aí você vai perguntar, duvido, não é possível. E eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Quem lembra do primeiro trimestre de 2020? Se a gente for pegar, né, o primeiro trimestre de 2020, o que aconteceu? Foi quando a pandemia eclodiu no Brasil e no mundo. Olha só os investimentos que se desvalorizaram no Brasil e no mundo. Ações no Brasil, rentabilidade negativa. Fundos imobiliários no Brasil, rentabilidade negativa. Renda fixa pré-fixada, renda fixa indexada à inflação, rentabilidade negativa, se desvalorizaram. Ações nos Estados Unidos, rentabilidade negativa. Fundos imobiliários nos Estados Unidos, rentabilidade negativa. Renda fixa nos Estados Unidos, rentabilidade negativa. Se você olhasse na Europa, se você olhasse na Ásia, para onde quer que você olhasse, a rentabilidade era negativa. Te pergunto, como você pode querer ganhar dinheiro, apresentar uma boa rentabilidade, quando todos os investimentos, a grandíssima maioria dos investimentos do Brasil e no mundo estão se desvalorizando? Não tem como. Para quem não sabe, eu também apresento um podcast, sou host de um podcast que chama Os Economistas. Aí você fala o seguinte, pô Gui, mas um trimestre é muito curto. Isso não vai acontecer, em um período de um ano. Nunca vai acontecer isso em um período de um ano, Gui. Então, eu sou host do podcast Os Economistas, onde a gente traz grandes investidores, né, investidoras, gestores de fundos de investimento para falar mais sobre o mercado, né, ensinar vocês a investir um pouco melhor. E aí a gente recebeu, no ano passado, o Felipe Belchini. O Felipe Belchini, ele é o chefe de investimentos da Asset do Bradesco, né, ou seja, da gestora de investimentos do Bradesco. Em um desses podcasts ele falou o seguinte, Gui, e ele já foi meu chefe, ele falou, Gui, eu nunca vi um ano tão negativo e ninguém se lembra de um ano tão negativo. A gente está falando de uma pessoa que tem mais de 30 anos no mercado financeiro. E um ano tão negativo para todas as classes de ativos, todos os investimentos do Brasil e no mundo. O ano de 2022 foi um ano negativo para ações aqui, para fundos imobiliários aqui, para renda fixa aqui no Brasil, renda fixa nos Estados Unidos, ações nos Estados Unidos, fundos imobiliários nos Estados Unidos e todas essas classes em todos os países. Eu te pergunto, será que é prudente você achar que vai ganhar dinheiro todos os anos? Então, o primeiro ponto é você entender que existem momentos para ganhar, existem momentos em que você não perder vai ser uma boa carteira de investimentos e existem momentos em que se você perder pouco, vai ser uma boa estratégia também, tá bom? Para quem está falando, não estou conseguindo entrar no grupo do WhatsApp, fiquem tranquilos que a gente já está atuando, já está resolvido e vocês conseguem entrar, tá? Então presta atenção aqui que até o final vocês vão conseguir entrar, não se preocupem, beleza? Bom, aí você vai falar o seguinte, pô Gui, eu duvido que os maiores e melhores investidores do Brasil e do mundo tenham anos ruins de rentabilidade, tá? Então, ó, eu quero uma participação de vocês, quem já investe há mais tempo. Me digam aí, investidores no Brasil e no mundo, que eu vou tentar trazer para vocês aqui a rentabilidade deles ao longo do tempo e eu vou mostrar que por várias vezes a rentabilidade desses caras já foi ruim, já foi bem abaixo do CDI, que é o nosso principal índice de referência, já foi em vários anos negativa e vocês vão conseguir entender do que eu estou falando, tá? Então me digam aí, investidores do Brasil e do mundo, que vocês falam, que vocês duvidem que falar, esse aqui não tem uma rentabilidade negativa. Esse aqui não tem um período desafiador no seu histórico aí de investimentos. Me digam aí. E só uma outra coisinha que eu ia pedir, tem como trazer uma aguinha aqui para mim também, para ficar no esquema enquanto o pessoal
vai mandando aqui, me digam aí então quais são os investidores e investidoras do Brasil e do mundo. Igão, pode descer o chat aí, ó, que não tá, deixou de ficar automático para mim aqui. Pode descer lá que eu quero ver o chat ao vivo. Quero saber onde as pessoas estão mandando mensagem e tudo mais. Pegar uma aguinha aqui. Boa, obrigado, irmãs. Boa, o Barsi, né? Tem alguns que falam do Warren Buffett. Olha lá, ó, o Michel Toledo falou do Buffett, o Michel Toledo também falou do Barsi, o Marco falou Luiz Barsi, o Márcio falou Tio Uli, Danila falou Pets, que é um investimento, é uma ação, né? Fiquem à vontade, eu quero a participação de vocês, tá certo? Então vamos lá. Seguinte, vou deixar aqui no chão mesmo. Ó, muitos de vocês trouxeram aí. Tem alguns gestores de fundos de investimento também, né? Então se a gente fosse pegar, se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, estão mandando aqui umas piadas, né? Se eu fosse perguntar para cada um de vocês quem são os maiores investidores do Brasil e do mundo, com certeza o nome de 3 pessoas apareceriam. 3 pessoas. 2 aqui eu vou trazer que são investidores, são gestores de fundos de investimento aqui no Brasil. Os melhores gestores de fundos de investimento do Brasil. Então, para mostrar para vocês que isso daqui, ó, é verdade, tá? Primeiro, esse carinha, Luiz Stuberger. Esse cara é gestor de um dos melhores, se não o melhor, fundo de investimentos multimercado do Brasil. E eu peguei a rentabilidade do fundo dele desde 2016. A barrinha azul é a rentabilidade do fundo verde e a barrinha cinza é a rentabilidade do CDI, tá certo? Veja só que, olha só, em 2017 o fundo verde apresentou uma rentabilidade bem inferior ao CDI. Em 2021 o fundo verde apresentou uma rentabilidade negativa. Então se a gente for pegar nos últimos anos, um dos maiores e melhores gestores de fundos de investimento no Brasil apresentou rentabilidade bem abaixo do CDI, em alguns casos negativa. Isso desqualifica esse cara e a sua equipe? Isso transforma ele em um investidor ruim? Não. Perfeito? Gui, mas poxa, esse cara aí é um, será que tem outro? Rogério Xavier. Junto com Luiz Stuberger, um dos maiores gestores de fundo de investimento do Brasil e do mundo. Veja só, atrás do CDI, SPX, que é o principal, é uma gestora de investimentos do Rogério Xavier, atrás do CDI. Outro ano aqui, atrás do CDI. O ano de 2023, rentabilidade negativa, enquanto o CDI chegou quase a 13% acumulado no ano. Poxa, isso daqui faz com que o Rogério Xavier, a equipe do Rogério Xavier, sejam ruins em fundos de investimentos? Significa que eles não sabem investir o seu dinheiro e o dinheiro dos clientes? De jeito nenhum. Continuam sendo um dos melhores e maiores gestores de fundos de investimento, gestores de investimentos do Brasil. E aí alguns de vocês trouxeram o nome do Buffett, um dos maiores e melhores investidores, não só do Brasil, como do mundo. E aí eu peguei um quadro aqui para vocês. Veja que a carteira do Buffett, em determinados anos, já apresentou rentabilidade negativa. Em 2008, quase 32% de rentabilidade negativa, a carteira do Buffett, o maior e melhor, talvez um dos melhores investidores do mundo. Uma das pessoas mais ricas do mundo. 2011, negativa. 2015, negativa. 2018, 20 e 22, rentabilidade muito baixa. Abaixo do principal índice de ações dos Estados Unidos, o famoso S&P 500. Gui, não sei o que é o índice de ações dos Estados Unidos. Não tem problema. É como se ele apresentasse uma rentabilidade nesses anos aqui inferior ao Ibovespa, por exemplo, tá? Se o Buffett, um dos maiores e melhores gestores, né, ou investidores do mundo, tem rentabilidade negativa no seu currículo, quem dirá você? Então, primeiro, né, primeira coisa, mais importante, se você investe, você tem que entender isso. Em alguns momentos você vai ganhar dinheiro, outros momentos você vai permanecer com o seu dinheiro basicamente parado ou rendendo muito próximo ao CDI. Em alguns momentos você vai perder dinheiro. Isso é para te desanimar? Isso significa que você deva parar?
Não, estou te mostrando aqui que os maiores e melhores investidores do Brasil e do mundo tiveram vários anos ao longo do seu histórico negativo. E isso não é motivo, tá, para você parar de investir, beleza? Então, esse é o primeiro ponto do mais importante para o investidor. Existem momentos que você vai ganhar dinheiro, esteja preparado. Existem momentos em que o bom vai ser você não perder dinheiro. E terceiro, existem momentos em que você perder pouco dinheiro já vai ser uma grande vitória, tá bom? Por quê, Gui? Existem momentos em que a economia, a política, todos os movimentos, às vezes uma crise sanitária, como foi a da pandemia, jogam tudo contra os nossos ativos, tá? E não tem como escapar, beleza? Segundo ponto do mais importante para o investidor. Olha só, isso aqui serve para que você nunca mais, depois do que eu explicar nesse ponto, você nunca mais vai acreditar em qualquer outro vendedor de sonho na sua vida, tá? A mudança de patamar financeiro da sua vida, rápida, não acontece porque você está investindo o seu dinheiro agora. O que eu estou querendo dizer? Se você hoje mora num apartamento de 50 metros quadrados e você começa a investir hoje o seu dinheiro em janeiro, não é em dezembro que você vai se mudar para um apartamento de 200 metros quadrados com uma sacada gourmet, fazendo churrasco todo dia para os seus amigos e família, viajando o mundo e tudo mais. A mudança do seu patamar de vida financeiro não acontece no curto prazo, ela não é gerada pelo mercado financeiro. Você vai falar o seguinte, eu duvido, Gui, conheço pessoas que já aconteceu isso e tudo mais, e eu vou te mostrar aqui o porquê isso não é verdade. Isso não significa que você começar a investir hoje, você não vai traçar um caminho de maior prosperidade financeira. Pelo amor de Deus. Eu tô querendo te mostrar aqui que aquelas promessas de ganho rápido, estratosféricos, elas são falsas. Perfeito? Quanto antes você entender isso, melhor. Por quê? Se você acha que isso é possível, muito provável e provavelmente você vai cair em algumas armadilhas. Você vai cair em algum vendedor de curso, você vai cair em algum influencer aí dando alguma recomendação de investimentos e você pode acontecer de você perder muito dinheiro, tá? Quero fazer uma pergunta aqui para provar esse meu ponto aqui para vocês. Ó, dado o patrimônio atual que vocês têm hoje, se vocês já têm um patrimônio investido, seja na poupança, seja em renda fixa, seja numa carteira de investimentos, em um fundo de investimento, em uma previdência privada, pense nesse patrimônio, nesse valor financeiro que você tem investido hoje. Agora eu quero que você responda a seguinte pergunta. Poxa, eu tenho esse patrimônio aqui, vamos supor que você tenha 10 mil reais hoje investido. Quantas vezes você precisaria multiplicar esse patrimônio para você considerar que você mudou de patamar financeiro? Ou seja, que você mudou de vida. Por exemplo, se você tem 10 mil reais, quantas vezes você tem que multiplicar esse seu patrimônio para você mudar de patamar financeiro? Fala assim, Gui, cara, com isso aqui eu tenho 10 mil reais, pô, com 1 milhão eu mudo de patamar. Com 500 mil eu mudo de patamar. Com 2 milhões eu mudo de patamar. Eu quero que você me diga por quantas vezes você acredita que tem que multiplicar esse seu patrimônio para você mudar de patamar financeiro. Enquanto você vai respondendo aqui, tem esse... O Juninho falou 9.999. O Juninho está com R$1. Fala aí, Juninho. O Manuel falou 300. O Filemon falou 50 vezes. O Matheus Samuel falou 500 vezes. Roma Gondim, 15 vezes. Positividade sempre, 100 vezes. Tá? Emanuel, quantas vezes? 1000. Emanuel falou 1000 vezes. Igor? Umas 300. 300 vezes. O Igor tá fazendo a conta agora no celular dele. O Luiz mandou 10 vezes, a Adriana 20 vezes, Patrícia 50 vezes, Thiago 100 vezes e por aí vai, tá bom? Percebe uma coisa? Quando a gente fala mudar de patamar financeiro, normalmente a gente fala em um valor bem acima de 10 vezes, né? Então veja só, o que eu quero mostrar para vocês? Que ó, mudança de patamar financeiro no curto espaço de tempo, ela não vai ser gerada no mercado financeiro.
como muitas pessoas te prometem. E quanto antes você entender que isso não é possível, melhor para você. Mais cedo você vai começar a investir direito. Mais cedo você não vai acreditar na promessa de falsos gurus aí ou de desinfluencers, perfeito? Agora a galera desandou. 600 vezes, 100 vezes, 1 milhão no mínimo, 1000, tá? Então, poxa, vamos ver, né? A gente está falando aqui. Então é para isso que eu quero, para te mostrar que isso não vai acontecer no curto prazo para você parar de acreditar em promessas mirabolantes. Veja bem. Vamos supor que você tenha rentabilidade dos seus investimentos. Você monte uma boa carteira de investimentos, você está lá ganhando grana e tudo mais, e você consiga ter uma rentabilidade igual desse carinha aqui. Quem não conhece esse carinha? Quem não investe ainda, ou quem começou a procurar mais sobre investimentos agora, quem que é esse cara aqui? Esse cara é o Warren Buffett. Ele é um dos maiores e melhores investidores do mundo. E a rentabilidade média anual desse cara aqui é de mais ou menos, tá? 20% ao ano. Pô, Gui, 20% ao ano é muito pouco. Porra, tem anos... Ó, só esse ano aí, 2023, tem gente ganhando 30%, 40%. Mudaria a sua vida? Veja só. Com a rentabilidade de dos maiores e melhores investidores do mundo, você levaria 14 anos para multiplicar o seu patrimônio por 10 vezes. Aí você vai falar, pô, Gui, aí você tá me desanimando, cara. Pelo amor de Deus, calma. O que eu estou mostrando aqui? Que é que se você investisse esse patrimônio e nunca mais fizesse nenhum aporte. Se você fala o seguinte, pô, Gui, 14 anos para multiplicar meu patrimônio por 10 vezes é um tempo considerável. Eu acho que eu quero chegar nessa multiplicação de patrimônio antes. O que eu preciso fazer? Bom, o que você precisa fazer é continuar trabalhando, gastando menos do que ganha, certo, Igor? Exato. Poupando e investindo bem, tá? Aí, ó, o Luiz falou, pô, Gui, não era para ter cálculo matemático. Não tem, Luiz, eu que fiz para você aqui. Oxe, não precisa tirar a calculadora do bolso, não. Eu já fiz essas contas, só estou te mostrando. É uma constatação, beleza? Então, se você pegasse esse patrimônio, nunca mais poupasse e investisse, tá certo? Você levaria 14 anos para multiplicar esse seu patrimônio por 10 vezes, com a rentabilidade desse carinha aqui. Para multiplicar seu patrimônio por 50 vezes, você levaria 22 anos. Para multiplicar o seu patrimônio por 100 vezes, você levaria 26 anos. E aí, detalhe, tem gente que chega e olha um anúncio na internet e fala, olha só, pega aqui as minhas recomendações de investimento porque você vai ter uma valorização de 30.000% em poucos meses. Gente, o maior e um dos melhores investidores da história da humanidade. 20% ao ano. Se esse cara aí que está te falando que vai ter um retorno de 30.000% com investimentos, não tem um patrimônio maior do que o desse velhinho aqui, que gira na casa das dezenas de bilhões de dólares, talvez isso seja uma estratégia de marketing. Correto, Igor? Calma aí, libera o microfone do Igor aí. Lembrando, ele estudou nas melhores escolas de economia, teve um dos melhores professores e nenhum deles nunca investiu nisso, né, nessa recomendação. Perfeito, né? Eu duvido que Buffett, né, acreditaria em uma recomendação de investimentos dessa, tá certo? Investimentos, eles são empresas, né, Gui? Então, tipo, pô, você tem que pensar na lógica por trás da empresa. Quando você vai no mercado, em algo, aquilo é uma empresa. Você está comprando, fazer parte daquilo. Perfeito, perfeito. Pessoal, só uma coisa, hein? Quem está falando o seguinte, o Gui, eu estou endividado e tudo mais. Grupo do WhatsApp para você receber o planner financeiro, não interessa em qual momento da vida você está, esse planner financeiro vai te ajudar a se organizar financeiramente para você poupar e investir mais. Beleza? No grupo do WhatsApp também se cadastra para receber as aulas, o PDF. Não precisa ficar anotando não, certo, Igor? Exato, Gui. E assim, teve um negócio. Algumas pessoas estavam com dificuldade de entrar no grupo. A gente colocou o link no chat para pessoas cadastrar, que se não entrar no grupo, também recebe no e-mail. Então não vai ficar sem. Então como é que é? Só entrar no link que está fixado no chat, na descrição, para a pessoa poder fazer o cadastro. Legal. Então o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp e receber tudo isso que a gente está falando, o planner, né? E para você receber também esse material aqui, o PDF, o link está no chat também, beleza? Então cliquem lá e entrem, tá bom? Bom, então veja só, se você, com essa grana que você tem, nunca mais poupasse e investisse, você levaria esse tempo aqui.
Isso é um curto espaço de tempo? Dá para acreditar que alguém fala o seguinte, ó, você vai alcançar a independência financeira em 1, 2 anos, sendo que a maioria de nós aqui gostaria de multiplicar por 10 vezes, por 50 vezes, por 100 vezes e até mais o nosso patrimônio? Não, tá? Não. Então cuidado ao acreditar que existe solução para o curtíssimo prazo. Algumas pessoas que já entendem mais de investimento, elas falam o seguinte, ô Gui, mas esse cara, ele não é o cara que tem a maior taxa de retorno do mundo, não é. Tem um outro cara que tem uma taxa de retorno ainda maior. Quem que é? É o gestor desse fundo de investimento lá dos Estados Unidos que chama Medallion. Quem que é? O nome do cara, que não está aqui, a gente esqueceu de colocar, é Jim Simons, para quem quiser pesquisar. O fundo de investimento do Jim Simons é o fundo que mais entregou retorno para os seus investidores, cara, na história da humanidade. É esse cara. Qual que foi o retorno médio anual dele, Gui? Mais ou menos 40% ao ano. Esse seria o tempo para você multiplicar o seu patrimônio por 10 vezes com o retorno médio do melhor fundo de investimentos do mundo, da história. 8 anos. Para você multiplicar por 100 vezes, 14 anos. De novo, isso sem você continuar aportando, poupando, isso sem você poupar e investir todos os meses, se você fizesse um único aporte com o que você tem hoje. Tá bom? 8 anos, 14 anos. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso para você não cair em promessa de dinheiro fácil em um curto espaço de tempo, tá? Uma outra coisa que você precisa entender, tá bom? Então a gente pegou aqui os 2 maiores e melhores investidores do mundo para te provar que se aposentar no curto espaço de tempo, investir no seu dinheiro é promessa falsa, não vai acontecer. Não passa de uma estratégia de marketing para você comprar um determinado tipo de produto. O pessoal está falando que está dando uma falhada, tudo mais, está tudo bem aí, está tudo certo, tudo bem? Não está dando falha não, ó, o Biel fez, ó, não, aqui não, está tudo certo. Agora é o seguinte, mas o que eu quero que você entenda? Nesse tópico ainda, se alguém está te oferecendo uma oportunidade de investimentos que pode, detalhe para isso aqui, ó, eles sempre vão colocar isso aqui, ó, pode, porque é possibilidade, se você perder muito dinheiro, né, ó, eu falei que podia, né, pode subir 30.000% em pouco tempo, e é sempre assim nos anúncios, né, pode, vou te dar acesso a uma oportunidade que pode subir, se valorizar 30.000% em um curto espaço de tempo. O que você precisa entender? Se pode subir 30.000% em pouco tempo, ela facilmente pode ir a zero em pouco tempo também. Uma das primeiras aulas de economia, quando você estuda economia, você senta na mesa, o professor fala o seguinte, olha, não existe almoço grátis. O que essa frase quer dizer? Que você nunca vai ter um benefício adicional sem que você não pague nada por isso. Quando eu falo o seguinte, existe a possibilidade de você ganhar muito dinheiro. Se não existisse a possibilidade de você perder muito dinheiro, todo mundo investiria nisso, certo? Não tem risco nenhum. Se algo pode te dar 30.000% e não pode se desvalorizar, pô, perfeito, né? Só que isso não existe. Se um investimento pode subir 30.000% em um curto espaço de tempo, significa que ele pode sim ir a zero em um curto espaço de tempo. Isso ninguém te fala. Então cuidado com essas promessas de dinheiro grande em um curto espaço de tempo. Nada passa de uma estratégia de marketing, aquela que vai utilizar os desejos mais profundos do ser humano como gatilho, que é a ganância, tá? Então isso daqui, ó, busca pegar na sua ganância. A partir de hoje, você já está blindado contra qualquer tipo de coisa nesse sentido, tá? Ó, investimento funciona para construção de patrimônio de maneira sustentável. E você não vai construir patrimônio de maneira sustentável do dia para a noite. Perfeito? Então é isso que você precisa entender. Alguém, então você está querendo me dizer que eu nunca vou poder investir aqui, ó, nesses ativos que podem subir 30.000%? Não, você pode. Qual que é o ponto? Para você investir em um ativo de
que pode se valorizar 30.000%, você precisa entender o quê? Que ele é extremamente arriscado. Se ele é um ativo extremamente arriscado, eu vou colocar todo o meu patrimônio nele? Eu vou correr o risco de perder todo o meu patrimônio? Porque se ele pode se valorizar 30 mil, ele pode ir para zero, ou seja, cair 100%. Né? Será que vale a pena eu colocar todo o meu patrimônio nele? Se você quiser correr o risco da falência, o risco da ruína, é uma decisão sua. Mas existe uma outra maneira de você continuar podendo investir em ativos bem mais arriscados, sem que você se exponha ao famoso e temido risco da ruína. Como que você faz isso? Colocando uma pequena parte do seu patrimônio nesses ativos extremamente arriscados. Como que você pode fazer isso, Gui? Vamos supor, eu vi alguém aqui comentando, esqueci o nome, que tem 100 mil reais de patrimônio investido. A pessoa tem bastante dinheiro já, hein? 100 mil reais não é para qualquer um, não. Tem 100 mil reais de patrimônio investido. Vamos fazer menos, né? Vamos fazer menos. 10 mil reais. 10 mil reais, tá bom. Então, ó, a pessoa tem 10 mil reais de patrimônio investido, certo? E aí ela quer investir nesse ativo aqui, ó, que pode subir 30.000%, porque ela fala, cara, eu acho que vai subir 30.000% mesmo, Gui, mas eu não quero correr o risco da ruína e colocar todo o meu patrimônio ali. Será que tem um jeito bom de eu participar de uma eventual alta? Dá uma olhadinha. A pessoa pegou esses 10 mil reais e ela vai colocar um pequeno pedaço do seu dinheiro nesse ativo arriscado. Vamos supor que ela coloque 3%. 3%. Quanto que dá 3%? 300 reais. Certo? 300 reais. Vai colocar 300 reais. Veja só, vamos supor que efetivamente deu certo. Esse ativo se valorizou 30.000%. E agora, Gui, poxa, o que vai acontecer com o meu patrimônio? Eu vou ganhar pouco dinheiro? Não. 30.000% significa que isso daqui vai se valorizar 300 vezes. 300 vezes. Então, pô, você tinha 300 reais. Quanto você vai passar até aqui? 90 mil, cara. Opa, coloquei um zero a mais aqui. 90 mil. Só com esses 300 reais. Veja, você tinha 10 mil, colocou um pequeno pedaço do seu dinheiro em um ativo extremamente arriscado, que podia subir 30.000% ou podia ir a zero, colocou 3%, deu certo, saiu com 90 mil, mais os 9.700 que você deixou em investimentos seguros aqui. Está com quase 100 mil reais. É ruim? Lógico que não. É muito bom, tá? Agora veja só. Ô Gui, beleza, mas aqui deu certo. E se desse errado? E se ele fosse a zero? Se esse ativo aqui, você colocou 3% dos seus 10 mil, fosse a zero, pum, foi para zero, Gui. Perdi tudo, ó. Zero. Zero, vermelhão. E agora? O que ia acontecer? Você ia ficar com 9.700 reais. Ia mudar seu patamar financeiro para pior? Você ia chorar todos os dias, todas as noites, ia ficar com vergonha de falar ali com seu marido, com a sua esposa, meu Deus, perdi 300 reais num ativo que eu achei que poderia subir e tudo mais? Não, tá? Não, 9.700 reais, pô, perdi 3%, provavelmente em um semestre ou menos você já recupera. Isso daí só com o retorno dos seus outros investimentos. Então, você pode investir em ativos arriscados, desde que você entenda que apenas uma pequena parte do seu patrimônio deve estar lá, tá bom? Se você colocar uma grande parte do seu patrimônio, você corre o risco da ruína, beleza? Bom, vamos lá, né? Continuando, a gente falou aqui de 2, tá certo? E uma coisa que vocês precisam entender, Gui, mas eu gosto de correr esse risco, né? Poxa, de poder ver meu patrimônio subir muito e depois ver ele se desvalorizar. O que o mercado financeiro é? O que o investimento é para você? É um modo de você passar o tempo ou é um modo de você aumentar o seu patrimônio? De você ganhar dinheiro? Deixa eu te falar uma coisa. Investimentos precisam te trazer dinheiro e não te trazer emoção. Algumas pessoas não entenderam isso. Algumas pessoas preferem ficar correndo risco, preferem ficar fazendo apostas com o seu dinheiro do que de fato construir patrimônio a médio e longo prazo. Faz sentido isso? Não faz. Tá bom?
Aí, eu já sei que muita gente vai falar o seguinte. Isso aqui devia estar em aspas, porque é como se algum de vocês estivesse perguntando. Ô Gui, mas eu conheço uma pessoa que se aposentou em 2 anos, investindo e ó, dando uma tacada certeira, cara. E aí, o que você me diz disso daí? Eu te digo o seguinte, o Ricardo Figueiredo, que é nosso analista de fundos imobiliários, está aqui e ele gosta muito dessa frase. Quando uma pessoa coloca todo o seu patrimônio em um ativo extremamente arriscado e ganha dinheiro, o que ela faz? Ela conta para o marido, conta para a esposa, conta para os filhos, para as filhas, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, primos, primas, para os amigos, no Instagram, no Facebook, no YouTube, abre um canal, poxa, começa a vender curso, faz de tudo, tá certo? Quando uma pessoa faz uma aposta extremamente arriscada e por muitas vezes um acaso do destino ganha dinheiro, ela fala aos 7 mares ali, para quem quiser ouvir, que ela acertou, que ela ganhou muito dinheiro, começa a dar curso e tudo mais. Quando uma pessoa faz isso, pega todo o seu patrimônio, coloca em um ativo muito arriscado e perde dinheiro, o que ela faz? Ó, se recolhe. Às vezes ela não fala para o marido que perdeu muito dinheiro, não fala para a esposa, não fala para os filhos, para as filhas, para o pai, para a mãe, muito menos para os amigos, não fica postando no Instagram, não fica postando no YouTube, não fica abrindo página, não fica vendendo curso. A cada uma pessoa que faz uma aposta arriscada dessa e dá certo, outras centenas fizeram e deram errado. E perderam uma boa parte ou grande parte do seu patrimônio. Acontece que essa frase que o Ricardo tanto gosta é: o cemitério é silencioso. Quem perdeu dinheiro com essas apostas arriscadas nunca vai sair aos 7 cantos falando que perdeu dinheiro. É por isso que, na nossa percepção, é muito mais fácil ganhar dinheiro com investimentos arriscados do que perder. Por quê? Porque quem ganha sai falando por aí que ganhou muito. E quem perde sai falando por aí que perde? Não, obviamente que não. Conhece algum, Igão, algum influencer, algum analista de investimentos que perdeu muito dinheiro e saiu por aí falando que perdeu muito dinheiro? Cara, não conheço, mas dizem que o Tigrinho conhece vários aí, né? Não conhece, mas o Tigrinho conhece vários. Exato. Biel, conhece algum que sai aí falando: veja só como eu perdi muito dinheiro, compre aqui meu curso para você entender? Sempre tem, né? Sempre tem que... Posso contar um caso? Claro, o Igor vai contar um caso aqui para vocês enquanto eu bebo uma água. Meu primeiro trabalho, eu tinha um chefe que ele amava pirâmides relacionadas a Bitcoin. Olha lá. E ele caía em uma, aí ele perdia o dinheiro, aí ele falava: não é isso não. Seu áudio não tá saindo. Espera aí que o áudio do Igor não tá saindo. Agora voltou? Aí, agora foi. Foi? O Igor vai contar um caso aqui, pessoal. Então, meu primeiro chefe, né, na época ali que eu comecei a trabalhar, ele adorava pirâmides financeiras relacionadas à criptomoeda. Então, cara, o cara investia, ganhava dinheiro, perdia dinheiro, aí ele investia em outra, ganhava por um tempo, colocava mais dinheiro, perdia. E eu lembro de trabalhar 1 ano lá e durante 1 ano eu acho que ele caiu em umas 5 pirâmides diferentes. Porque ele falava: não, pô, é só sair antes e tal, mas o cara sempre continua. Sempre continua, exatamente. E quem perde, normalmente, isso que o Igor contou é verdade. Quando você entra numa aposta muito arriscada, que você perde uma boa parte do seu patrimônio, o que acontece? Você tenta recuperar em outro ativo muito arriscado. Aí você perde de novo. Aí você tenta recuperar essa outra parte, você perde de novo. Você entra num ciclo vicioso. Quando você viu, a maior parte, às vezes a totalidade do seu patrimônio foi por água abaixo, tá? Então, tome cuidado com isso daí, beleza? O pessoal conseguiu ouvir o Igor, ele estava falando assim: não tô conseguindo, mas Conseguiu. depois se ajustou. Então depois conseguiu. Beleza, o Igão tá me dando um joinha aqui, tá? Isso daqui é ótimo. Por quê? Porque hoje em dia, né, as pessoas pensam que elas falam o seguinte: cara, hoje em dia você quer investir. E por que uma boa parte de vocês chegou aqui? Porque, né, Igor? A gente tem uma inteligência que a gente entende que vocês estão procurando sobre investimentos. Perfeito, Igor? Perfeito. E aí, apareceu lá a semana do melhor ano da sua vida financeira. Perfeito, Igor? Perfeito, apareceu lá. Então,
Então vocês estão procurando sobre investimentos, porque talvez muitos de vocês tenham ficado, né? Tenham chegado nesse interesse, tenham criado esse interesse, né? Porque muitos de vocês viram que nos últimos meses muitas pessoas estão ganhando dinheiro com ações, estão ganhando com fundos imobiliários e estão ganhando dinheiro com criptoativos, com Bitcoin, estão ganhando dinheiro com ações internacionais. Então vocês viram esse movimento e começaram a procurar sobre investimentos. Ou de fato vocês querem montar uma carteira de investimentos boa, né? Pô, quero chegar numa independência financeira aqui. Melhor caminho, trabalho, poupança, investimentos e uma boa carteira. Perfeito. Só que qual que é o ponto? Agora, todo mundo está postando fotinha. Olha quanto rendeu a minha carteira de investimentos. Aí tem um analista X lá. Olha quanto que rendeu a minha carteira. 30% em 2023. Aí vem um outro analista de investimentos. Opa, esse aí rendeu 30? A minha rendeu 35. Olha que beleza. Aí vem um outro analista de investimentos e fala, 30, 35? A minha rendeu 40%. Vocês não sabem nada. Vem um outro analista de investimentos, uma analista de investimentos. Isso daí é pouco. A minha rendeu 55%. E não tem fim. Cada vez aparece um e outro analista falando quanto a sua carteira de investimentos, o quanto o seu fundo de investimentos rendeu. E aí, provavelmente, você que quer investir o seu dinheiro, que quer acompanhar algum profissional, alguma profissional, fica completamente perdido. Ô Gui, como é que eu escolho a melhor equipe, a melhor pessoa para me dizer onde eu preciso investir? Como que eu escolho os meus investimentos? E aqui eu vou dizer para você como você faz isso. Veja só, isso daqui você vai ter esse material, mas eu quero que você pegue esse próximo slide e anote isso. Se você está começando a investir, se você vai procurar alguma carteira de investimentos para investir, você imprima isso, imprima o próximo slide e coloque na sua tela de computador, perfeito? Como é que eu vou escolher uma carteira de investimentos para seguir? Por quê? Porque você vai ser bombardeado, você vai ser bombardeada por rentabilidades passadas, por analistas de investimento mostrando quanto sua carteira de investimento rendeu, e vocês vão ficar tentados a escolher a que apresentou a melhor performance. Mas vocês vão ver o próximo slide e vão lembrar de mim. Como que você escolhe? Nunca escolha uma carteira de investimentos pelo desempenho em anos positivos. Nunca escolha uma carteira de investimentos pelo seu desempenho em anos positivos. Mas escolha uma carteira de investimentos ou alguém para acompanhar, para seguir as recomendações, pelo desempenho em anos negativos. Olha que doideira. 2023 foi um ano positivo. Foi o ano em que o Ibovespa, que é o principal índice de ações, eu não sei o que é o Ibovespa, calma, amanhã a gente aborda mais isso, mas fica aí comigo. Um ano em que as ações no Brasil, na média, se valorizaram. Foi o ano em que os ativos de renda fixa, os pré-fixados indexados em inflação, na média, se valorizaram. Um ano em que os fundos imobiliários, na média, se valorizaram. Foi o ano em que as ações internacionais dos Estados Unidos, na média, se valorizaram. Foi o ano em que os fundos imobiliários nos Estados Unidos se valorizaram. Ou seja, ganhar dinheiro em um ano positivo, quando está tudo subindo, não é complicado. Ter uma carteira de investimentos que renda mais do que o CDI quando tudo está subindo, todos esses ativos estão subindo, não é o mais complicado. Qual que é o complicado? O complicado é proteger uma carteira de investimentos quando tudo está se desvalorizando. Quando as ações estão caindo. O que é difícil você fazer? Encontrar as empresas mais defensivas e mais seguras da Bolsa Brasileira. É você encontrar aquelas empresas que vão passar por esse momento desafiador da melhor maneira possível, sem prejudicar o patrimônio dos seus investidores e investidoras durante esse período turbulento. É você encontrar aqueles fundos imobiliários, ou seja, aqueles imóveis que vão passar por esse momento turbulento sofrendo o menos possível. Encontrar aqueles investimentos em renda fixa que vão se desvalorizar o menos possível nesses momentos turbulentos. É nesses momentos que a gente separa os homens dos meninos. Ganhar dinheiro. Ou as meninas das mulheres, né? Então é nesse momento que a gente consegue entender
quem são bons investidores e quem são meros especuladores, tá certo? Você vai falar o seguinte, ô Gui, você consegue me provar isso com o histórico de um fundo de investimento no Brasil? Consigo. E eu peguei um fundo de investimento para mostrar o quanto isso é verdade para vocês, que é o fundo de investimentos que eu mais admiro no mercado brasileiro, tá? Qual que é o fundo de investimentos que eu mais admiro? Vocês ficam mandando piada aqui, às vezes cortam meu raciocínio, né? O fundo de investimentos que eu mais admiro no mercado brasileiro é o SPX, o fundo do Rogério Xavier, que a gente viu a fotinha dele aqui há algum tempo atrás. E eu vou te mostrar, tá? Por que o que diferencia o homem dos meninos são os anos negativos. O que faz o fundo da SPX, do Rogério Xavier, ser um dos melhores do Brasil? O que faz? Veja só, eu vou pegar aquele outro gráfico de barras para mostrar para você, tá bom? Em azul, você vê a rentabilidade do fundo da SPX, que é o fundo que eu estou falando que é um dos melhores do Brasil. Em cinza, você vê a rentabilidade de títulos públicos de longo prazo indexados à inflação no Brasil. Qual que é a característica desses fundos de longo prazo no Brasil? Eles têm um risco muito elevado. Quando está tudo bem, eles se valorizam bastante. Quando está tudo mal, eles se desvalorizam bastante. E dá uma olhadinha. Em anos em que eles estão se valorizando, que é essa barra cinza aqui, veja o desempenho do fundo da SPX, do Rogério Xavier, que para mim é um dos melhores, se não o melhor fundo de investimento do Brasil. Ele apresenta uma rentabilidade um pouco mais baixa do que esse índice aqui, ó, do mercado brasileiro. Esse índice de indexados à inflação de longo prazo no Brasil, que se valoriza quando está tudo indo bem e se desvaloriza quando está tudo indo mal. Agora, dá uma olhada o que acontece quando o mercado está indo mal. Quando a economia no Brasil está indo mal, a política no Brasil está indo mal, a inflação está alta, está subindo. O que acontece com esses indexados de inflação de longo prazo, que tem alto risco? Eles se desvalorizam. Só que é aí que a gente separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Olha só, quando os ativos de risco estão indo mal no Brasil, o que o SPX, o fundo da SPX, gerido pelo Xavier, apresentou? Valorização. Olha a diferença. Os indexados à inflação de longo prazo caíram 20% em 2013. Esse fundo subiu quase 20%, quase 40% de diferença. Um ano aqui ruim para os indexados à inflação de longo prazo, renderam menos que 5%. Aqui o fundo da SPX rendeu quase 25% a mais do que esses caras. Aqui a mesma coisa, 2021. Os indexados à inflação de longo prazo no Brasil se desvalorizaram. E o fundo da SPX se valorizou. Aqui, 2022, um ano muito fraco para os indexados à inflação de longo prazo. Muito risco fiscal, inflação, os juros subindo. Rendeu quase nada. O que aconteceu com a SPX? Subiu pra caramba. Nos momentos negativos, a gente vê quem consegue trazer proteção para o seu patrimônio. Veja só, que quando o ano é positivo, ele pode não dar tanta porrada, mas quando o ano é negativo, o cara consegue proteger o seu patrimônio e ainda entregar resultado para você. Então, você escolhe uma carteira de investimentos, você escolhe profissionais para você acompanhar as recomendações, olhando para os anos negativos de mercado e nunca para os anos positivos. Agora, vocês vão receber um monte de postagem de Instagram, Facebook, redes sociais, e é patrocinado falando, olha quanto que rendeu a minha carteira, olha quanto que rendeu a minha carteira. Eu quero saber, meu amigo, não é quanto que rendeu a sua carteira em 2023, quero saber quanto que rendeu em 2022. Quero saber quanto que rendeu em 2021. Quero saber quanto que rendeu em 2020, tá? Agora, é isso que você tem que entender, beleza? Por que, Gui? Por que ganhar dinheiro é simples? Vou fazer uma outra analogia. Se você entender a analogia, você vai gravar e você nunca mais vai esquecer, mesmo que for por um assunto simples, tá? Ganhar dinheiro em um mercado em que está todo mundo ganhando dinheiro é como se você quisesse comparar
2 carros. Eu te pergunto o seguinte, ó, que carro que é mais rápido? É uma Ferrari ou é um Maré turbo? Aí você fala, porra, é a Ferrari. Só que aí, pra gente tirar a prova, né? Pra gente tirar essa prova, tá todo mundo perguntando, cadê o SPX? Onde tem o SPX? Calma, calma. A SPX é uma gestora de investimentos, tem vários fundos, eu falei de um específico aqui. Não é para sair no investimento, não. Você tem os 3 dias. Não é você começar a investir amanhã ou na quinta-feira, depois do nosso último encontro, que vai antecipar o seu processo de independência financeira ou postergar muito. Então calma, pode fazer as coisas com calma, tá bom? Então, pô, você tá lá comparando a Ferrari e o Maré turbo. O Matheus falou, o Maré bota fogo na Ferrari. Só se for assim. Só que é o seguinte, Matheus, você vai comparar qual carro é mais rápido, só que você não vai comparar numa reta. Você vai comparar em uma descida extremamente íngreme. Vai soltar a Ferrari e você vai soltar o Maré turbo. No começo a Ferrari até vai mais rápido. Só que, né, as leis da física vão fazer com que o Maré depois fique extremamente rápido também. Você vai olhar para um e para outro e vai falar, caramba, o Maré é quase tão rápido quanto a Ferrari. Pelo amor de Deus, hein? Acho que eu vou comprar o Maré ao invés da Ferrari. Ele é muito mais barato ainda e é tão rápido quanto. Qual que você vai ver qual que é a diferença entre o Maré e a Ferrari? Quando a pista ficar reta. Ou pior, quando for uma subida. Ou seja, quando o mercado for desfavorável. Tá certo? Então, entenda. Você e tentar escolher uma carteira de investimentos quando tudo está subindo é a mesma coisa que você comparar, poxa, uma Ferrari e uma Maré e uma descida para entender qual que é mais rápido. Tá bom? Bom, opa, o negócio aqui tá comigo para passar o slide aqui, eu achei que tava com outra pessoa. 4º ponto. Então você nunca mais vai escolher uma carteira de investimentos olhando o quê? Anos positivos de mercado. Nunca mais vai cair nessa. Quando alguém falar o seguinte, ó, invista comigo, minha performance é XYZ, fale o seguinte, eu quero ver quanto que sua carteira rendeu, né? Quando o mercado estava ruim. É isso que eu quero saber. Beleza? Agora, 5º ponto. Como saber se estamos vivendo um momento bom ou ruim para ativos de risco? Eu falei aqui para vocês, acabei de falar. Existem momentos em que as ações estão subindo, existem momentos em que as ações, fundos imobiliários, né, ativos de risco na renda fixa estão se valorizando, são momentos propícios para isso. Existem momentos em que eles estão basicamente de lado, que a gente chama de lateralizados, não sai do lugar, parece que fica ali de ladinho, não se valoriza, não se desvaloriza, tá? E existem os momentos em que eles se desvalorizam, perfeito? Como é que a gente sabe se a gente está vivendo um bom momento ou um mau momento para esses ativos, para ganhar mais dinheiro? Como é que a gente vai fazer? Uma coisa que eu quero que vocês gravem, que vocês nunca vão saber se vocês estão num bom momento para ganhar dinheiro com ações, com fundos imobiliários, para ganhar bastante dinheiro com renda fixa e tudo mais, é lendo notícias. Ah, Gui, mas eu entro todo dia nos principais veículos de comunicação e leio lá a parte de finanças e tudo mais. Poxa, eu vejo, né, lá que todo dia tem uma notícia. Pô, eu estou muito bem informado, informada. Não é assim? Não é assim. E sabe por quê? Por quê? Notícias negativas chamam muito mais a sua atenção do que notícias positivas. O que os principais veículos de comunicação fazem para você? Eles ficam compartilhando muito mais notícias negativas do que notícias positivas. Mesmo que nós estejamos vivendo um momento positivo para as ações, fundos imobiliários, renda fixa, ações internacionais, a gente nunca vai conseguir entender isso lendo os principais portais de notícias. Por quê? Porque o que chama mais atenção, prende a atenção dos leitores e leitoras são notícias negativas. Então, eles compartilham mais essas notícias. Vou dar um exemplo. Entre 2016 e 2017, que foi aqui o último ciclo positivo, 2016 e 2019, foi o último ciclo positivo dos ativos no Brasil, as ações subiram, os fundos imobiliários subiram bastante, muito mais do que o CDI, os ativos de risco na renda fixa subiram muito, teve título público, indexado à inflação no Brasil, título público, que se valorizou mais de 300% entre 2016 e 2019. A gente viveu um ciclo muito positivo. Se você for pegar as manchetes de dias
semanas e meses entre 2016 e 2019, o que aconteceu? Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, anos, obviamente, você tinha notícia negativa, que dava a entender que, cara, não está muito bom, perigoso investir, tá? No começo do ano agora, um exemplo agora, a gente está com o índice de ações dos Estados Unidos pertinho das máximas históricas, nunca esteve tão alto. Terceiro dia do ano, eu abro o portal, um dos maiores portais de notícias do Brasil, tá lá uma manchete, a primeira manchete. Investidores americanos estão preocupados com o início negativo do ano para as ações nos Estados Unidos. Terceiro dia do ano, principal índice de ações dos Estados Unidos, pertinho das máximas históricas. O Samuel Dias falou, notícias ruins vendem mais. Então é isso que você tem que entender. Ô Gui, mas aí, cara, se não é lendo notícias, o que eu preciso saber? Você pode ler notícias, mas você tem que entender, tem que desenvolver um filtro ao longo do tempo, para entender o que de fato faz sentido e o que de fato está ali só para chamar a sua atenção. Beleza? Então, se você lembrar, entre 2016 e 2019, tudo isso que eu falei, as ações subiram muito mais que o CDI, fundos imobiliários, ativos de renda fixa, tá? Então, cara, tudo se valorizou bastante. Esse título público indexado à inflação se valorizou mais de 300%. Em 2016 teve impeachment, todo mundo falou, os principais portais de notícias, meu Deus do céu, o Brasil vai acabar, nunca mais nada vai dar certo. 2017, Joesley Day, se você não lembra, foi quando o até então presidente Michel Temer foi gravado em áudios comprometedores com os irmãos Batista, lá da JBS, 2017. Um mês extremamente ruim para os ativos no Brasil, para o Brasil em si, tá? O que aconteceu? Depois os ativos voltaram a se valorizar. 2018, greve dos caminhoneiros. 2019, saída de ministros importantes do até então governo. Então, todo mês, todo ano, você vai ter notícia negativa. Não é por isso, não são por notícias que você deve entender se está em um bom ou um mau momento para você investir em ativos de risco, tá certo? Ô Gui, beleza, mas... Ih, o que é isso aqui? O que aconteceu aqui? Bel, calma aí que a gente vai chamar o Severino. O Severino, aumenta aí pra gente, Severino. Calma aí, pessoal. Ó, dá uma maximizada. Boa. Ó, então se não é... Eu que apertei, desculpa, Bel. Falei aqui, eu que fui culpado. Aí, ó, Gustavo. Então, onde acompanhar, se não pelos veículos de notícias? Estou falando que você pode acompanhar, só que você tem que desenvolver o filtro para entender o que é burburinho e para entender o que é de fato informação, tá bom? Mas então como é que eu sei, Gui, se eu estou vivendo um ciclo positivo para os ativos de risco, como eu estou vivendo um momento negativo para os ativos de risco? Juros. Se você... Tem uma frase que o Perini gosta de usar muito. Os juros são para os ativos de risco o que a gravidade é para a matéria. O que isso significa? Se os juros, a Selic no Brasil estão subindo, normalmente você tem as ações, os fundos imobiliários, os ativos de risco na renda fixa do outro lado se desvalorizando. Se você tem os juros aqui caindo, do outro lado você tem ações, fundos imobiliários, ativos de risco na renda fixa se valorizando. E aí você vai falar, mentira, Gui, amanhã eu vou mostrar mais isso no detalhe para vocês, mas nas últimas 5 vezes em que o Banco Central cortou a taxa de juros, o que se valorizou muito? Ações, fundos imobiliários, renda fixa pré-fixada e indexada à inflação e alguns ativos internacionais. E isso está acontecendo agora. O Banco Central do Brasil começou a cortar a Selic, ela saiu de 13,75 para 11,75 até o final do ano, tá certo? E provavelmente ela vai cair até perto de 9%, às vezes até menos. Então tem gente que fala, Gui, se os juros caindo são que vão beneficiar esses ativos, será que eu já não estou atrasado? Será que eu já não perdi o bonde? Não estou atrasado, não estou atrasada? Veja só, o Banco Central no Brasil cortou nossos juros de 13,75% ao ano para 11,75% ao ano. Provavelmente os juros vai parar mais perto de 9%, esse corte. O que eu estou querendo mostrar para você? Que tem mais espaço para os juros cair para o futuro do que ele já caiu. Então o maior espaço de corte de juros ainda está por vir, tá certo? E tem aqui um agravante. O que é um agravante? Que tende a dar uma impulsionada nos nossos ativos, tá bom? Que impulsionada é essa?
Os juros nos Estados Unidos também vão começar a cair em 2024. Ô Gui, o que tem a ver os juros dos Estados Unidos com os juros aqui no Brasil, com as ações no Brasil, com os fundos imobiliários no Brasil, com os ativos de renda fixa? Os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Os juros nos Estados Unidos são referência para o mundo. Se os juros nos Estados Unidos caem mais, se os juros dos Estados Unidos caem, os juros aqui no Brasil podem cair mais. Se os juros aqui no Brasil caem mais, as ações, fundos imobiliários, ativos de risco na renda fixa podem e tendem a se valorizar ainda mais. Perfeito? A gente não vê os juros caindo no Brasil e nos Estados Unidos há um bom tempo. Bom tempo. 95% dos investidores que estão na bolsa, no mercado financeiro hoje, pessoa física, 95% de vocês não investiam quando isso aconteceu pela última vez. E quando isso acontece, há um espaço grande para os ativos de risco se valorizar. Portanto, você tem que estar preparado para esse movimento que, na nossa visão, vai acontecer em 2024. Tá certo? Ô Gui, mas como que eu posiciono? Como que esses ativos eles vão apresentar essas valorizações? Onde que eu coloco o meu dinheiro? Tudo isso a gente vai falar na nossa live, no nosso encontro de amanhã. Poxa, Gui, cara, que horas são? Agora são 9h16. 9h16, tomei mais tempo do que deveria, mil perdões aqui. A galera tava escrevendo aqui, tava com cartaz atrás, corre logo, pelo amor de Deus. Mas, pô, tinha que passar tudo na maior tranquilidade possível, né? Se você quis sair antes porque é do tempo, pelo amor de Deus, né? Poxa. Mas vamos lá. Amanhã eu tenho alguns recadinhos aqui pra gente terminar. Antes, link do WhatsApp, já tá funcionando? Tá funcionando. E quem não conseguir entrar no WhatsApp, que às vezes acontece por causa do próprio WhatsApp, é só se cadastrar que a gente envia por e-mail também. Perfeito. Então é o seguinte... Link do WhatsApp está no chat, está no link na descrição. Não conseguiu, o que a pessoa faz? Tem QR Code também aqui, Tem tá? QR Code. Você entrar no link do WhatsApp para receber um planner para você se organizar financeiramente. Pô, Gui, eu ainda gasto mais do que eu ganho de salário. Ou estou endividado ou endividada. O que eu faço? Ou eu poupo muito dinheiro, mas não sei o que fazer. Com esse planner financeiro, você vai conseguir identificar em que momento você está, o que você precisa fazer para sair ou melhorar essa situação e, obviamente, se a sua situação for confortável, você vai entender nos próximos dias como começar a montar a melhor carteira de investimentos possível para você ganhar dinheiro e traçar um plano para a sua aposentadoria, ou seja, para a sua independência financeira. Para transformar o seu ano de 2024 no melhor ano da sua vida financeira, mas no pior ano financeiro da sua vida, do restante da sua vida. Ficou complicado, né? 2025 vai ser muito melhor, 26 muito melhor, 27 muito melhor. Foi isso que eu quis dizer. Não quis dizer que depois vai piorar. Você entendeu? Né? Perfeito? Então, muito obrigado pela participação. Mais algum recado? Lembrando que a gente falou hoje muito sobre o contexto, né? Perfeito. De todo o investimento, da introdutória. Amanhã a gente vai falar mais sobre ativos, quais ativos recomendados para quem está começando a investir. Perfeito. Então, não perca amanhã. Perfeito. Pessoal, então você falou o seguinte, caraca, Gui, mas eu queria sair investindo amanhã, pô. Queria sair investindo amanhã. É o seguinte, você começar a investir hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, não é isso que vai antecipar a sua independência financeira ou postergar a sua independência financeira. Assista a aula até o final. A gente tem conteúdos, amanhã a gente vai entrar em conteúdos mais técnicos, falando sobre investimentos, falando sobre o potencial de retorno que cada uma das classes de investimento tem. Você vai entender como você pode ganhar dinheiro de verdade investindo. Só que a nossa aula amanhã, não adianta eu te passar o conteúdo de amanhã, mais técnico, com mais número, sem antes te passar a fundação de um bom investimento. Quando você vai construir um prédio, o que você faz primeiro? A fundação. A fundação é isso que a gente passou aqui hoje. É o comportamental que tem que ter antes da sua capacidade técnica, da sua habilidade de montar uma boa carteira de investimentos. Perfeito? E amanhã a gente entra mais nas classes de ativos. Curtam esse vídeo, compartilhe com quem também quer aprender mais sobre investimentos. Lembre essa pessoa de se cadastrar na nossa semana, porque eu tenho convicção que 2024 vai ser o melhor ano da sua vida financeira e 2025, 2026 e para frente vai ser muito melhor, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês essa noite. Nos vemos amanhã
às 8 horas da noite. Um abraço. Tchau, tchau.